L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Olá, olá, aventureiros, aventureiras, aventureiros de plantão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo o Para Acabar com o Juízo, episódio 170, que delícia, 170, que número mais redondinho. E o euro baixou hoje, que bom, acabei de ver aqui. Acabei de levantar de um cochilo, hoje não é quinta aqui, hoje aqui na minha existência é quarta-feira, mas esse episódio só sairá quinta, porque quinta, que é amanhã, estarei com um dia muito cheio para gravar, então estou me antecipando. Por aqui tudo bem, por aí. Calma de beber um golinho d'água. Por aqui tá tudo tranquilo, espero que esteja tudo bem por aí. Não sei mais o que... Como eu tava dormindo até agora, tô meio grogue. Momento de reflexão que temos para contar. Acho que a vida entrou numa certa espiral de vazio, mas tranquilo, assim. Ou eu não lembro de nada pra contar de emocionante. Então, bora ler essa porra! Bora que bora! Estamos aí, então. Seguimos no famosíssimo capítulo 3. Seguimos sem Twitter também. Eu preciso botar o despertador. E a gente segue no capítulo 3 com um enorme... Puta que pariu, hoje vai ser... episódio pé no saco. Um enorme comentário sobre o Hemslev aqui, né? Hoje sambaremos, hoje eu precisava de uma lousa aqui. Deixa eu olhar o gravador, porque ele me engana. E a gente parou no encontro passado na página 322, mas exatamente onde eles começam a rasgar seda pro Hemslev, né? E aí a gente tem... Em vez de na 2.22, eu vou voltar na 2.21, né? Na meiuca da página, disso resultava. Não, calma aí, de onde que eu volto aqui? Eu vou voltar de tudo. Vou voltar da 3.10.2, os dois sentidos de fluxo esquiza, capitalismo e esquizofrenia, só que eu vou ler meio batido aqui. O despertador já tá posto, daqui a pouco tem... outro trabalho a fazer, que isso aqui não deixa de ser trabalho, né? Então, vamos embora. A grande diferença entre essa linguística dos fluxos e a linguística do significante. A linguística saussuriana, por exemplo, descobre de fato um campo de imanência constituído pelo valor, isso é, pelo sistema de relações entre elementos últimos do significante. Mas, além desse campo de imanência, ainda supor a transcendência do significante, que o descobre, ao menos pelo seu recuo, os elementos que povoam esse campo têm por critério uma identidade mínima que devem às suas relações de oposição e que eles conservam através das variações de todo tipo que os afetam. Como unidades distintivas, os elementos do significante são regulados por desvios codificados, entre aspas, que o significante, por sua vez, sobrecodifica. Os pequenos desvios e variantes, né, do estruturalismo saussuriano. Disso resultam diversas consequências, mas sempre convergentes. A comparação da linguagem a um jogo, né, que eles vão retomar isso lá na frente. A relação significado-significante. As diversas consequências, né? A gente pode anotar aqui com atenção. A comparação... Deixa isso mesmo. Da linguagem a um jogo. A relação significado-significante, que o significado encontra-se por natureza subordinado ao significante. As figuras definidas, ponto e vírgula. As figuras definidas como efeitos do próprio significante. Quarta consequência. Os elementos formais significantes determinados em relação a uma substância fônica. E a quinta consequência, pelo menos, não tem quinta, é um comentário. A qual a própria escrita confere um privilégio secreto. De todos esses pontos de vista, desses quatro, né, e apesar de certas experiências, acreditamos que a linguística de Louis Hemslev se opõe profundamente ao empreendimento saussuriano e pós-saussuriano,
porque abandona toda a referência privilegiada. Aí começa, né? Abandona toda a referência privilegiada, porque descreve um campo puro de imanência algébrico que não deixa sobrevoar por instância transcendente alguma, ainda que recuada, porque faz escorrer nesse campo os seus fluxos de forma e de substância, de conteúdo e de expressão, porque substitui a relação de subordinação significante e significado pela relação de pressuposição, mas eu iria de pressuposição recíproca e expressão conteúdo, porque a dupla articulação já não se faz entre dois níveis hierarquizados da língua, mas entre dois planos desterritorializados conversíveis, plano constituídos pelas relações entre a forma e o conteúdo e a forma de expressão, porque nesta relação atinge-se figuras que já não são efeitos do significante, mas esquisas, pontos, signos ou cortes de fluxo que perfuram o muro do significante, atravessam e vão para além dele. Ponto e vírgula, porque estes signos franquearam um novo limiar de desterritorialização, ponto e vírgula, porque essas figuras perderam definitivamente as condições de identidade mínima que definiam os elementos do próprio significante, ponto e vírgula, porque a ordem dos elementos é agora segunda em relação à axiomática dos fluxos das figuras, ponto e vírgula, porque o modelo da moeda, do ponto signo figura corte destituída de identidade, tendo tão somente uma identidade flutuante, tende a substituir o modelo do jogo, porque o modelo da moeda, no ponto signo figura corte destituída de uma identidade, tende não somente a identidade flutuante, tende a substituir o modelo do jogo. Isso aqui é muito doido, né? Muito complexo, mas como eu já falei, né? Vai ser duas coisas, amplamente trabalhado no meu Platôs, né? Também no inconsciente maquínico. Isso aqui tem cara de ser um parágrafo maluco do Guattari, que o Guattari escreveu uma carta e a galera não deu conta de traduzir, ficou esse resumão aí que parece um fichamento, mas basicamente se você for ler o Hemslev, o Prologomenas, assim, né? Basicamente não, né? Hemslev, começa que nem o nome do cara é básico, né, velho? É esse dinamarquês com esse sorriso bonito, dá um Google aí, e o principal livro do cara, pelo menos, né, Prologomena de uma teoria da linguagem, onde ele vai comentar exatamente isso, que no lugar de significado e significante, o Hemslev, e no lugar do deslocamento histórico, ele vai falar de uma matéria amorfa antes da linguagem, ou seja, ele já manda um corpo sem órgãos, né? É o spinozano da linguística, né? Esse dinamarquês maluco. Por quê e como esses caras acharam esse cara, eu não sei. Mas antes desse trabalho com uma linguagem, ou com uma semiótica, por assim dizer, há a matéria amorfa. E sobre a matéria amorfa, aí começa a se distribuir, não sei se é aí, né, não tem um aí, mas é a semiótica do Hemslev, enfim. A semiótica do Hemslev, ela é dividida em expressão e conteúdo, e não mais significante, né? Então tem um conteúdo e ele tem uma possibilidade de expressão. Só que o Hemslev embaralha tudo num diagrama meio maluco que vai ser fundamental para pensar a história do agenciamento depois, a partir do meu Platôs, na verdade a partir do Kafka por uma literatura menor e do meu Platôs, que é a seguinte: ele vai pelo menos dividir que a expressão tem uma substância de expressão e tem uma forma de expressão. E o conteúdo também tem uma substância de conteúdo e uma substância de uma forma de conteúdo e uma substância de conteúdo. Tem vários exemplos disso aí. Eu não entendo nenhum. O Deleuze bate muito na tecla de, por exemplo, eu acho que é isso, né? Você pensa um agenciamento. Como é que eles entendem essa porra? Você pensa um agenciamento como as prisões, né? O que é o significante? O que é o significado das prisões? Não, vamos pensar em nível de expressão de conteúdo das prisões e do sistema carcerário. E aí eles pensam que no nível da expressão, o que está em jogo ali é a forma de expressão, se eu não me engano. Acho que esse é o exemplo que o Deleuze e o Guattari usam, né? Falar do vigiar e punir do Foucault, pensar as prisões. Você tem a expressão e o conteúdo do que acontece nas prisões, né? E aí vamos dizer assim, a forma de expressão é o campo do sistema jurídico, é o campo do discurso jurídico. A substância da expressão é o condenado, que é no campo da expressividade que a pessoa vai se tornar, pelo discurso, pelo ato do speech act, né, pelo ato do discurso, quando o juiz fala, você está condenado, nessa forma de expressão específica, constitui-se então um conteúdo de expressão
substância de expressão específica que é o condenado, né? É essa trama. Burocraticamente você está condenado, acabou. Tá lá, nome, ficha suja. Aí você vai ser preso também, meu amigo. Então você tem ainda que passar pela via dos conteúdos. Pela via dos conteúdos, você vai estar numa forma de conteúdo, que são as prisões, e você vai constituir uma substância de conteúdo, que é um prisioneiro, que é um preso. Isso complexifica, esse é um exemplo maluco, mas para explicar mais ou menos, né, o que é expressão conteúdo e como cada uma tem, nas palavras do James Levy, do Deleuze e Guattari principalmente. Primeiro, expressão e conteúdo não é que a expressão determina o conteúdo determina a expressão. Eles têm uma pressuposição recíproca e uma influência mútua. É muito mais um jogo de relação, apesar do jogo ali, né, é muito mais um fluxo de relações, vamos assim dizer, né, para eu falar jogo, mas é uma tensão entre conteúdo e expressão numa pressuposição recíproca, né? Entendendo? Ambos se pressupõem. Para além disso, há um elemento de conteúdo na expressão, que é a substância, e há um elemento da expressão no conteúdo, que é a forma. E se você for pensar no campo artístico, é muito interessante, né? Você pensar o conteúdo de uma obra de arte, mas também a forma desse conteúdo, a substância desse conteúdo, mas não apenas isso. Pensar também pela via, obviamente, da expressão, né? Da comunicação, não da comunicação, né? Mas da semiótica do processo. E em que campo como que se dividiria uma forma de expressão e também uma substância de expressão, né? Eu fico pensando assim, um quadro que tem eu fico pensando assim, né? Vamos pensar um quadro de pintura. Vê se faz sentido esse exemplo. Na minha cabeça faz. Um quadro de pintura, é mais fácil começar pelo conteúdo. A forma do conteúdo é um quadro. É onde se encaixam os limites daqueles conteúdos. A substância do conteúdo é tinta, né? Basicamente, tinta, pincel, os instrumentos que ali, mas ali no final do agenciamento quadro é tinta que está lá, né? Às vezes bota um pincel ali, às vezes não. Isso também tem jogo. No sentido da expressão, qual que é a forma de expressão? Aí eu não sei. Não sei, né? A forma de expressão pode ser a dimensão. Estou pensando nisso, né? Pode ser viagem. Pode ser o movimento das pinceladas. Será? A forma de expressão ou a dimensão da técnica, né? Que se coloca num quadro, usando tinta. E a substância de expressão, a cor e a textura, caralho, já não sei. Aí, velho, eu não sei não, velho, tá ligado? Tipo, um dia alguém vai me explicar isso aí, um dia eu vou entender, um dia a gente vai se dedicar bastante, um dia a gente vai ser feliz, mas com certeza não é agora. Mas, deu pra entender mais ou menos o modelo, que é a história do conteúdo, expressão, pressuposição recíproca, em um contendo parte do outro. E aí eu releio essa parte aqui, né, que aí eles vão colocando lado a lado o contrário, né? Mais ou menos, das consequências da linguística saussuriana, né? Faz correr nesse campo os fluxos de forma e de substância, de conteúdo de expressão, porque substitui as relações de subordinação significante e significado pela relação de pressuposição recíproca, expressão-conteúdo. Check, falamos aí. Opa, despertador, olha lá, o gravador tem que estar aberto. Porque a dupla articulação, né, já não se faz entre dois níveis hierarquizados da língua, mas entre dois planos desterritorializados conversíveis, planos constituídos pela relação entre a forma do conteúdo e a forma da expressão. Isso eu nunca entendi direito, né? Esse planos desterritorializados conversíveis, e aí eles dão ênfase à forma do conteúdo e à forma da expressão, né? Mas, bom, tá ótimo. Porque nesta relação atinge-se figuras que já não são efeitos significantes, mas esquisas, pontos signos ou cordas de fluxo que perfuram o muro do significante, atravessam e vão para além dele. É uma semiótica molecular, né, basicamente, sem apelar para imagens totais, né, bem mais esquizozinho mesmo. Porque estes signos franquearam um novo limiar de desterritorialização. Porque e tem a sua autonomia, né? A forma de conteúdo, a substância de conteúdo, a forma de expressão, a substância de expressão tem sua autonomia, né? Pensando nessa coisa artística, você pode usar outra coisa que não tinta, pode usar outra coisa que não pinceladas, né? Viajando ainda. Porque essas figuras perderam definitivamente as condições de identidade mínima aí, que definiam os elementos do próprio significante. Mais um justificativo, porque a ordem dos elementos é agora a relação, segunda em relação axiomática dos fluxos das figuras. Porque o modelo da moeda, no ponto signo, figura corte destituída de identidade,
tendo tão somente uma identidade flutuante, tende a substituir o modelo do jogo. Cara, por hoje é até aí que a gente vai. Não sei se foi esclarecedor, mas vai seguir aqui. Em suma, a situação muito especial de Hjelmslev na linguística e as reações que suscita podem ser explicadas, parece-nos, pelo seguinte, 2 pontos. O que isso tem a ver, né, com o trailer que eles estavam falando da comunicação e do registro muito informacional e eletrônico do capital, né, e digitalizável também. É que ele tende a fazer uma teoria puramente imanente da linguagem. Teoria que, além de quebrar o duplo jogo da dominação voz-grafismo, beleza, faz escorrer forma e substância, conteúdo e expressão, segundo fluxos de desejo, e corta estes fluxos segundo pontos signos ou figuras esquisas. O ponto signo está lá no Hjelmslev. Figuras esquisas é a vibe do Deleuze e do Guattari. Nota de rodapé 95, Nicholas Hauer, por exemplo, censura Hjelmslev. E aí aqui tem o nascimento e a morte do Hjelmslev, né, 1899 até 1965, por este ter elaborado uma teoria cujas aplicações se voltariam para o lado do Jabberwock ou Finnegan's Wake. Introduction à la grammaire générative, Paris, e sobre a diferença a, aspas, ordem dos elementos, aspas, conferir, página 345. André Martinet insiste na perda das condições de identidade na teoria de Hjelmslev, o sujet de fondament de la théorie linguistique de Louis Hjelmslev, de 1946. Então tem, não fala qual é o texto do Hjelmslev aqui, mas ainda bota 2 caras debatendo ele. Já falaram do Hjelmslev em algum lugar, dos prolongamentos? Não. Então fica aí a dica. Se você quer saber, esse texto saiu pelos Pensadores, né, aquela coleção que tem textos parciais assim no Brasil, né? Mas tem os linguistas e aí tem esse texto do Hjelmslev lá, ou pelo menos uns fragmentos dele. Mas aqui a gente tem 2 críticas ainda. Volta ao texto. Longe de ser uma sobredeterminação do estruturalismo, do seu amor pelo significante, a linguística de Hjelmslev indica sua destruição e constitui uma teoria descodificada das línguas, de que se pode dizer, como homenagem ambígua, que é a única adaptada ao mesmo tempo à natureza dos fluxos capitalistas e esquizofrênicos. Até agora é a única teoria moderna e não arcaica da linguagem. Olha só que coisa bonita, né? Então, estamos chegando perto aqui também, né, obviamente, de uma captação do título desse livro, mais uma vez, né, do que capitalismo e esquizofrenia e como eles partilham, né, a homenagem ambígua, que é a única adaptação ao mesmo tempo à natureza dos fluxos capitalistas e esquizofrênicos, como que na cabeça do Deleuze e Guattari, os fluxos capitalistas e esquizofrênicos, eles partilham de desse bom modelo, né, de línguas descodificadas aí, que o Hjelmslev sugere. Parabéns, Hjelmslev. Você leu a mente desses meninos, antes mesmo de saberem que eles queriam fazer isso. Segue aqui. Agora na página 323. É de extrema importância o livro de Jean-François Lyotard, recentemente publicado, pois temos nele a primeira crítica generalizada do significante. Vai mencionar que livro é esse em algum momento? Vai lá embaixo. Discursos e Figuras, de 1971. Já antecipei aí, spoiler. Com efeito, ele mostra em sua proposta mais geral que o significante encontra-se tão ultrapassado em direção ao exterior pelas imagens figurativas quanto em direção... Tá faltando a voz. Desculpa. Tá seco. Ai! Cadê minha voz? Não cochilem, galera. Não cochilem, grave podcast. Cigarro não é muito. Eu fumei um cigarrinho. O Lyotard, né? Com efeito, ele mostra em sua proposta mais geral que o significante encontra-se tão ultrapassado em direção exterior pelas imagens figurativas, quanto em direção interior, pelas puras figuras que as compõem. Ou melhor, pelo, entre aspas, figural que vem agitar totalmente os desvios codificados do significante. Introduzir-se entre eles, trabalhar sobre as condições de identidade dos seus elementos. Na linguagem e na própria escrita,
ora as letras como cortes, como objetos parciais despedaçados, ora as palavras como fluxos indivisos, como blocos indecomponíveis ou corpos plenos de valor tônico, constituem signos assignificantes, que se entregam à ordem do desejo, sopros e gritos. Muito bom, muito poético, não acompanhei muita coisa. Entre parênteses, notadamente as pesquisas formais de escrita manual ou impressa mudam de sentido conforme os caracteres das letras e as qualidades das palavras estejam a serviço de um significante cujos efeitos eles exprimem, segundo regras exegéticas ou ao contrário, atravessam esse muro para fazer escorrer os fluxos, instaurar cortes que ultrapassam ou quebram as condições de identidade do signo, que fazem escorrer e eclodir livros, entre aspas, no livro, fecha aspas, entrando em configurações múltiplas, de que já são testemunhas os exercícios tipográficos de Mallarmé. Travessão, sempre passar sobre o significante, limar o muro, o que mostra ainda que a morte da escrita é infinita, enquanto sobe e vem de dentro. Muito bonito, muito bonito. Francês falando de literatura, né, com esse charme todo de escritura e de literatura. A coisa mais importante do mundo é um charme muito único. Parabéns para vocês, francesados. Do mesmo modo, nas artes plásticas, eu te vi nas artes plásticas. O figural puro, formado pela linha ativa e pelo ponto multidimensional, assim como, por outro lado, as configurações múltiplas formadas pela linha passível, pela superfície que ela engendra, de maneira a abrir, como em Paul Klee. Esse realmente é um trecho muito mioplatosiano, né? Paul Klee é puro mioplatoso. Esses, entre aspas, entre mundos, vai Paul Klee agora. Tocou o despertador. Eu vou terminar o Paul Klee aqui, porque eu sou um homem honrado com Paul Klee. E abrir como em Paul Klee, esses, aspas, entre muros que talvez sejam visíveis apenas às crianças, aos loucos e aos primitivos. E a respeito do sonho, a gente vai ver lá na frente. Eu vou colocar para a gente voltar para ler aqui do mesmo modo nas artes plásticas, no próximo encontro. Né? Eu te vi nas artes plásticas. Cara, esse parágrafo, apesar de muito interessante, muito Hemsleviano, tá muito compactado, né, velho? Às vezes eles não desenvolvem muitas ideias. Tem uma puta teoria da escrita, uma teoria da arte aqui, da arte plástica contra o significante, eles só estão jogando, né? E você tem que saber essas referências aí do Paul Klee aí, dessa figura pura formada pela linha ativa, pelo ponto multidimensional. Vai tomar no cu, velho. Não tem ninguém que se conhece, não, velho. Vocês estão inventando esses trem, muito francês pra mim, essas porra, às vezes. Mas bem, esse foi o nosso episódio 170 de Para Acabar com o Juízo. E um pouquinho de rage. Um forte abraço no seu coração, um forte abraço no seu peito, um forte abraço na sua boca, na sua orelha, no seu ouvido, no seu nariz. Um forte abraço em qualquer órgão, já que o importante é formar para si um corpo sem órgãos. E a gente se vê, como sempre, na semana que vem. Um beijo. Se você quiser gravar isso aqui comigo, dá uma surtada, entender esses pontos figurais aí, bicho, por favor, me explica aí que, pelo amor de Deus. Beijo.